A história de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 8. Disse Jeová a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Qual é o ponto-chave que vocês veem nessas passagens? Essas três breves passagens das Escrituras se referem a Jó. Apesar de curtas, elas afirmam claramente que tipo de pessoa ele era, através da sua descrição de comportamento cotidiano de Jó e da sua conduta. Elas diziam que todos que, em vez de serem infutadas, seja avaliada do homem de Jó, ou avaliação de Deus dele. Ambos são os resultados dos efeitos de Jó diante de Deus e do homem. Primeiro vamos ler a passagem número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. A primeira avaliação de Jó na Bíblia, essa frase é a avaliação que o autor faz de Jó naturalmente. Também representa a avaliação que o homem tem de Jó. Quem era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Em seguida, vamos ler a avaliação de Deus sobre Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó capítulo 1, 8. Das duas, veio do homem e uma originou-se em Deus. São duas avaliações com o mesmo conteúdo, pode-se ver. Então, o comportamento e a conduta de Jó eram conhecidas pelo homem e também eram louvadas por Deus. Em outras palavras, a conduta de Jó diante do homem e a sua conduta diante de Deus eram as mesmas. Ele colocou seu comportamento e motivação diante de Deus em todos os momentos para que pudessem ser observada por Deus. E ele era alguém que temia Deus e se desviava do mal. Assim, os olhos de Deus, do povo da terra, somente Jó era perfeito e reto, e alguém que temia Deus e se desviava do mal.